Essa é uma escola. Essa aí é a sala do diretor. Esse que entra com essa agressividade é um professor. Nas mãos, ele tem uma faca. Uma faca que ele pegou lá na escola mesmo. Faca da merenda da escola, lá na cozinha da escola. Ele pega essa faca, invade a diretoria para agredir o diretor. Eu não sei qual era a intenção dele, parecia que queria matar, né? Porque ele chega e sai esfaqueando. Olha o tanto de gente que entra na sequência, gente. Eu tô falando de uma escola na zona rural de Manacapuru. Nós temos a informação de que esse professor estava sob efeito de drogas, o que é muito pior, né? Agora, quem vai trazer os detalhes dessa cena terrível? É inacreditável o que a gente está vivendo nos tempos atuais. É um professor armado com uma faca que invade a sala do diretor e o ataca. Lucas Conrado, traz pra gente, por favor, os detalhes dessa ocorrência. Ele foi lá, ele pegou a faca da escola, na cozinha da escola. Ele estaria sob efeito de entorpecentes, de drogas, né, Lucas Conrado? Agora a pergunta que fica, nada justifica, tá? Nada justifica a violência, nada justifica uma tentativa de homicídio. Mas o que teria motivado esse professor? Ele estava fora de si. Se realmente estava sob efeito de drogas, sabemos que esse é um dos motivos, né? Que a pessoa fica fora de si. Mas ele estava totalmente descontrolado. O que aconteceu? Lucas Conrado, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Natália, para quem nos acompanha no Amazonas Record. Segundo as informações dos colegas da polícia, é que esse professor, o Ribamar, segundo as informações, ele está lá na escola desde fevereiro deste ano, o Ribamar Alves, professor de biologia. Segundo ele disse que estava sendo perseguido pelo diretor, pelo gestor Maxson, sendo perseguido por uma suspeita, por uma possível suspeita de assédio que ele teria cometido. E aí, por esse motivo, ele estava sendo perseguido pelo gestor. Quando foi então, hoje ele pega essa faca na cozinha da escola estadual, que fica na comunidade de Bela Vista, da zona rural do município de Manacapuru. Ele pega essa faca, que segundo as pessoas ali, é a faca utilizada para cortar a carne lá da escola estadual, e ele vai em direção, a gente tem as imagens aí, ele vai em direção à sala do diretor e entra extremamente agressivo. E detalhe, como você disse, ele estava usando entorpecentes, estava sob efeito de entorpecentes, estava consumindo crack e cocaína desde sábado, Natália. Sábado, domingo, segunda-feira, ele estava 3 dias consumindo crack e cocaína, sob efeito de entorpecentes. Parece totalmente fora de si, parece de fato que está ali transtornado. Ele invade e precisam pelo menos 6 outros funcionários ali da escola para conter o homem. O professor teve algumas escoriações. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ele foi encaminhado até uma unidade hospitalar, recebeu os atendimentos médicos. Ele foi ali colocado sobre ele curativos, porque foi de fato esfaqueado. Foi uma tentativa de homicídio. A Polícia Civil do Estado do Amazonas disse que o homem foi preso em flagrante pelos policiais militares e que o delegado solicitou que a prisão em flagrante se tornasse em prisão preventiva. Amanhã tem audiência de custódia e ele deve então ficar à disposição do Poder Judiciário do Estado do Amazonas. O professor Ribamar Alves, de 33 anos, estava atuando como professor de biologia desde fevereiro deste ano, desde o início do ano letivo, do início deste ano, quando ele começa a atuar. Ele é formado em biologia, é também mestre, né, numa especialização de biologia, estava ali atuando e, segundo ele, estava sendo perseguido pelo gestor. Esse seria o motivo, essa perseguição. E também, claro, estava sob efeito de entorpecente que ele estava consumindo desde o último sábado. Agora, o professor, o gestor Maxson, ele já está se recuperando em casa, ele recebeu alta então do hospital e já está em casa se recuperando.
tanto dos ferimentos quanto do susto. A gente percebe pelas imagens. Ele está lá dentro da sua sala, concentrado, observando, quando de repente o Ribamar chega, o professor Ribamar chega e começa a esfaquear o homem, uma tentativa de fato de homicídio. Ele segue então à disposição da justiça e qualquer desdobramento, qualquer atualização acerca desse caso, a gente volta aqui para quem nos acompanha na Amazonas Record. Volto com você, Natália. Obrigada, viu, Lucas? Olha, é impressionante. Coloca de novo as imagens. Bom, já dá para ver até na imagem, né? Como o Lucas falou aí, o diretor, ele tá bem, apesar de tudo que aconteceu. Esse professor estava sob efeito de entorpecente, segundo as informações. Agora, é realmente um absurdo, né? Saber que uma coisa dessas pode acontecer no meio de uma escola. Ele era um professor de ensino médio, né? Numa escola rural de Manacapuru. Impressionante. E você confere primeiro, sempre informação em primeira mão para você aqui no canal 15.1.